dados, vamos para a palavra? Quem quer ouvir a palavra? Livro de Jeremias, capítulo 18, verso 2 ao 4 e depois o verso 6. Vamos lá, filho. O Rômulo vai me ajudar hoje, em nome de Jesus. Vamos ler a palavra? Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. Grave isso. O vaso de barro que ele estava formando estragou-se e ele o refez, moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade. Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez esse oleiro? Pergunta ao Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós estamos diante da sua palavra com o coração aberto para receber a sua mensagem, Pai. Fala conosco nessa noite, e que através da sua palavra o Senhor venha nos edificar, nos consolar, nos confrontar e nos mostrar o verdadeiro caminho que devemos seguir. Senhor Jesus, cremos que não é mais uma pregação, mas é a mensagem que vai mudar destinos, a mensagem que vai transformar vidas, em nome do Senhor Jesus. Jeremias 18, ele é um clássico no Antigo Testamento. Eu acredito que todos já ouviram essa história, a história do oleiro. Quem já tinha ouvido essa história? Levanta a mão. Deus tinha algumas formas de falar com os seus profetas. Muitas das vezes Deus entregava uma mensagem direto, e o profeta, de posse daquela mensagem, ele transmitia a mensagem para o povo. Mas nem sempre Deus falava diretamente a mensagem. Ó, vai lá e fala isso. Não. Muitas das vezes Deus dava uma visão. Outras vezes Deus permitia o profeta viver alguma situação ou ter alguma experiência, para que através daquela experiência ele transmitisse a mensagem que Deus queria que falasse. Um dos maiores exemplos disso aconteceu com o profeta Ezequiel, que Deus mandou ele pegar um cinto de couro, e Deus disse ao profeta: enterre esse cinto.
Passado muitos dias, Deus fala: desenterra o cinto. E quando desenterra o cinto está podre. E aí Deus fala: agora vai lá levar minha mensagem. Fala que o meu povo é como esse cinto. Cinto fala de honra. Só que não existe honra em algo estragado. Não existe honra em nada podre. Então fala que a honra do meu povo está assim diante de mim. Então Deus, Ele tinha suas multiformas de falar. E uma dessas vezes Deus fala com o profeta Jeremias. Deus diz ao profeta: vá à casa do oleiro. Lá eu vou te entregar a mensagem. O profeta então vai à casa do oleiro. Quando ele chega na casa do oleiro, ele começa a observar o trabalho do oleiro. O oleiro, ele está lá com o barro, trabalhando aquele barro sobre a roda. A roda era uma peça giratória que manualmente, ao trabalhar, ela ia girando. E conforme ela ia girando, o oleiro, ele ia modelando, ele ia formando o vaso. Mas na visão, ou na experiência, que Deus está dando a Jeremias, a Bíblia diz que o vaso que Jeremias estava vendo sendo formado pelo oleiro, ele simplesmente desmancha. Ele quebra, ele se desfaz. E naquele momento, o oleiro, ele começa a refazer aquilo que quebrou. Mas existem alguns detalhes aqui. Primeiro, o vaso, ele quebra nas mãos do oleiro. Ele quebra onde? Nas mãos do oleiro. Então o oleiro, ele refaz aquele vaso que quebrou na mão dele. Aí Deus fala para o profeta: essa é a mensagem. A mensagem é que o oleiro representa Deus. O barro nas mãos do oleiro representava a nação, o povo. E o Senhor está dizendo: vocês se quebrou, mas se quebrou na minha mão. Assim como o oleiro refez o vaso, eu também posso fazer a mesma coisa com vocês. Deus está dizendo: eu refaço o que quebrou. Eu conserto o que trincou. Essa palavra, ela nos transmite esperança, porque mostra um Deus que refaz, um Deus que conserta, um Deus que restaura. E hoje eu quero ministrar uma mensagem com o seguinte tema: mesmo quebrado, você está nas mãos de Deus. Eu vou repetir: mesmo quebrado, você está nas mãos de Deus. Existem algumas lições que aprendemos com o trabalho do oleiro. Porque o barro que se torna vaso, ele passa por alguns processos. O primeiro processo é a escolha. Diga comigo: o primeiro processo é a escolha. O oleiro, ele escolhe o barro. Por que o oleiro escolhe o barro? Porque nem todo barro serve para ser vaso.
Então, como o barro, ele é escolhido pelo olho clínico do oleiro. O oleiro olha para o barro, ele sabe qual é o barro que vai dar certo. E ele sabe qual é o barro que não vai dar certo. Pastor, barro é barro. Mas existe qualidades de barro. Nem todo barro é igual. Então, como nem todo barro é igual, é necessário uma escolha. É necessário uma. Se o oleiro representa Deus, isto significa que Deus também escolhe. Deus escolhe. Sabe o que Jesus falou lá no Evangelho de João, no capítulo 15? Não foi vocês que me escolheu, eu escolhi vocês. Não foi vós que me escolhestes, eu escolhi a vós. Você está aqui porque você é uma escolha de Deus. Você está aqui porque Deus te escolheu. Aleluia. Olha para essa pessoa e fala: Deus te escolheu. Fala: Deus te escolheu. Segunda etapa do processo. Quando o oleiro traz aquele barro para a olaria, ele não pega aquele barro e já coloca na roda e já começa a moldar. Não. A segunda etapa é a purificação. O oleiro, ele vai purificar o barro. Por quê? Porque aquele barro trouxe consigo ciscos, pedras, coisas indesejáveis, que se continuar na massa, vai estragar o processo. Então é necessário uma purificação. Não é porque o oleiro escolheu aquele barro que ele vai trabalhar de qualquer jeito com aquele barro. Não. Então não é porque Deus te escolheu que Ele vai te usar de qualquer jeito. Eu vou repetir, não é porque Deus te escolheu que Ele vai te usar de qualquer jeito. Eu acho incrível pessoas que dizem: eu quero trabalhar para Deus. Eu acho lindo isso. Mas você já deixou Deus trabalhar em você? Porque primeiro eu deixo Deus trabalhar em mim, para depois eu trabalhar para Deus. Primeiro você deixa Deus trabalhar em você, para depois você trabalhar para Deus. Então essa é mais uma etapa. A etapa da purificação. Pessoas que não estão dispostas a ser purificada também nunca será moldada. Eu vou repetir isso aqui. Pessoas que não estão dispostas a ser purificada também nunca será moldada. Não tem como Deus moldar aquilo que não aceita ser purificado. Tem pessoas que ele não quer abrir mão de algumas coisas. Tem pessoas que não querem renunciar a algumas coisas. Tem pessoas que não querem renunciar a alguns ciscos que está na massa. Tem pessoas que não querem renunciar a algumas pedras que está na massa. Tem algumas pessoas que elas não querem abrir mão, talvez, de algo que acompanhou a vida inteira, que fez parte da vida dela a vida inteira.
Então tem pessoas que vai passar a vida com esses ciscos, com coisas indesejáveis. E é por isso que não tem como Deus moldar. Vai continuar do jeito que está. É necessário uma purificação. Olha para essa pessoa e diga assim: deixa Deus te purificar. O processo da purificação, ele não é fácil. Não é fácil. O processo da purificação é um processo difícil. É um processo doloroso. É um processo que dói demais. Ainda mais quando a gente luta contra algumas coisas. Quantas pessoas que estão lutando contra a tentação, quantas pessoas que elas estão lutando em áreas da sua vida que é a fraqueza dela, coisas que ela não consegue deixar. Só que Deus está olhando para você hoje dizendo assim: deixa eu purificar você. Eu quero trabalhar com você na minha mão, mas deixa eu limpar você. Deixa eu purificar você. Depois que a massa, aquele barro é purificado, vem a terceira etapa do processo. Pergunte qual? O oleiro amassa. Pastor, mas não purificou? Não é só ele já colocar na roda e começar a trabalhar? O oleiro começa a amassar aquele barro. E ele vai amassando, amassando, até aquele barro ter a consistência certa. Porque se ele não for amassado com a quantidade de água certa, ele desmancha fácil. É somente barro que permite ser amassado que ganha molde. Vaso ou barro que não permite ser amassado não ganha molde. Porque ou ele fica deformado ou ele desmancha de uma vez. E o processo de ser amassado, ele é terrível. Quem é que quer ser amassado? Hoje eu acordei com uma vontade de ser amassado. Só se for pela minha mulher. Pode me amassar, meu bem. Eu sou como um pão na sua mão. Olha para cá. Quem é que quer ser amassado? Quem é que quer passar por esse processo? Ninguém quer. E existem circunstâncias na nossa vida que nós achamos que é o diabo, mas é Deus amassando. Aí você começa a estar doendo Deus. Aí Deus olha para você e fala assim: está chegando no ponto certo. Calma. Daqui a pouco você vai estar no ponto. O céu está dizendo para alguém aqui hoje: aguenta só mais um pouquinho. Está chegando no ponto. Aguenta só mais um pouquinho. Vai chegar no ponto que eu quero. E o oleiro vai amassando. Quantas pessoas que para ter um ministério relevante teve que ser amassado? Quantas pessoas que para se tornar um importante empresário teve que ser amassado? Quantas pessoas que para se tornar esse paizão que é hoje teve que ser amassado? Quantas pessoas que para se tornar essa mãezona teve que ser amassada?
Quantas pessoas que teve que passar por esse processo. É por isso que depois desse processo você fica meio irreconhecível. Sabe por quê? Porque quando você era barro, você era mole. Pegou? Mas depois do processo de amassar, você é firme. Você já não é mais aquele barro nojento do pântano. Você já não é mais aquele barro nojento, aquela argila fedida. Não. Você já não é mais. Você já não é mais. Por quê? Porque você foi tirado do lamaçal. A Bíblia diz. A Bíblia diz que o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado. Ele te tirou. Ele te tirou do lamaçal do pecado. Oh, aleluia. É por isso que depois que você está na mão de Deus, depois que você foi amassado por Deus, tem gente que nem te conhece mais. Tem gente que olha para você e fala: que mudança radical, que mudança na sua vida, que diferença. Quem você era para quem você se tornou. Aleluia. Você percebeu que teve algumas perdas na sua vida que foi Deus te amassando? Que crente que você era antes do processo de ser amassado por Deus? E que crente você se tornou depois? Sabe o que é incrível? Sabe o que é incrível quando você é amassado? É que você pode sentar do outro lado da mesa e olhar para a pessoa e falar: eu sei que você está passando, eu já passei por isso. Aguenta só mais um pouco. Vai ficar tudo bem, eu já vivi isso. Eu já passei por isso. Hoje eu entendo que Deus me permitiu ter algumas experiências para sentar desse lado da mesa para falar com você. Aleluia. Ontem, na saída do culto, uma irmã nos abordou na porta da igreja. E ela chamou a pastora Kelly e falou assim: pastora, você lembra quando você veio aqui a primeira vez? A pastora Kelly falou: lembro. Você orou pela minha mãe. Minha mãe teve um câncer de mama maligno. E o câncer espalhou para outras partes do corpo. Ela já tinha passado pela químio, pela rádio. E quando ela voltou ao médico, ela descobriu que agora ela estava todo espalhado no pulmão. No pulmão, o médico disse: olha, você vai ter que voltar a fazer tantas químios, tantas rádios. E aí eu trouxe a minha mãe para a senhora orar, e a senhora orou por ela. Ela voltou no médico. E o médico olhou, pediu o exame. Quando o médico olhou o exame, ele falou assim: eu não estou acreditando. Não tem uma célula cancerígena no seu corpo. Não tem mais nada no seu corpo. E ele pediu para suspender a químio dela. Naquela hora eu olhei para a pastora Kelly assim. Aí depois eu até liguei o celular e gravamos de novo ali, né? Ela contando. Mas eu olhei para a pastora Kelly e falei assim: tá vendo, pastora? Deus permitiu você ter um câncer. Para você orar por quem está com câncer. Só entende a dor do outro quando você teve uma experiência com a mesma dor. Só sabe o que é ser traído e entender um traído quem já foi traído. Então você precisa entender que no processo de ser amassado, Deus não está te amassando porque Ele quer te humilhar. Ele está te amassando para que você ganhe forma. Quem está entendendo? Depois que Ele amassa, Ele vai para o outro processo. Qual é o processo? Colocar aquele barro na roda. E aí Ele começa a girar aquela roda. E Ele começa a moldar. Ele começa a trabalhar aquele barro. Ele vai moldando, Ele vai moldando.
Daqui a pouco aquilo que estava sem forma começa a ganhar forma. Aquilo que não tinha aparência começa a ganhar aparência. Aquilo que era feio começa a se tornar formoso. Deus é perfeito no que faz. E o oleiro vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando. Só que a Bíblia diz que quando o vaso está pronto, ou praticamente pronto, a Bíblia diz que o vaso quebra. O vaso quebra. Sabe o que é incrível aqui? É que o oleiro primeiro, ele não se lamenta porque aquele vaso quebrou. Ah, não, vou repetir. Ele não se lamenta porque o vaso quebrou. Ah, não deu certo. Não. Ele simplesmente pega aquele vaso e ele coloca na linha do processo de novo. Ele pega aquele vaso, ele amassa de novo, para começar a dar forma novamente naquele vaso. Não, olha para cá. O oleiro não descarta o vaso só porque ele quebrou. O oleiro não joga o barro fora, ou aquele vaso que estava quase pronto fora, não joga fora. O oleiro não coloca no canto da sala, para depois colocar numa liquidação aquilo que não deu certo, não. Ele não descarta o quebrado, não. Ele começa a refazer o que está quebrado. Não, vou repetir. Ele não descarta o que está quebrado, ele começa a refazer o que está quebrado. Aleluia! Ele não descarta aquilo que ele trabalhou tanto para chegar naquele ponto. Não, ele não descarta. Ele não joga fora. Não. Por quê? Porque Deus não abandona o quebrado. Eu vou repetir isso aqui. Deus não abandona o quebrado. Não. Quem abandona o quebrado é o homem. Quem descarta o quebrado é o homem. Deus nunca vai descartar o que se quebrou. Não. Deus começa a refazer de novo aquele vaso. E Deus disse na sua palavra: assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Eu não vou jogar vocês fora, não. Eu não vou abandonar vocês também, não. Eu vou começar a refazer você de novo. Você vai ressignificar a sua história de novo. Eu vou refazer você de novo. Nós somos especialistas em abandonar o que quebra. Deus não. Eu vou voltar lá atrás. Uma vez que alguém não aceita ser purificado, Deus nem trabalha nele. Mas uma vez que uma pessoa permitiu passar por todos os processos, eu imagino o oleiro dizendo assim: Águida, esteve muito tempo na minha mão para agora jogar fora. Eu vou repetir: esteve muito tempo na minha mão. Quando nós olhamos para a palavra, nós vemos o quanto isso é verdade. Quando nós olhamos para a palavra, nós encontramos Moisés. Nós encontramos Moisés. Moisés, ele era escolhido desde o nascimento. Desde o nascimento. Moisés, ele foi escolhido para libertar o povo. Só que presta atenção, com 40 anos de idade, ele mata um egípcio e enterra na areia. Ele foge
para o deserto. E a Bíblia diz que ele passa mais 40 anos no deserto. Deus havia dito, pega isso aqui. Deus havia dito para Abraão que o povo de Israel permaneceria 400 anos no Egito. Quantos anos? Quantos anos? Ok. Mas quando você lê a palavra, a Bíblia diz que o povo de Israel ficou 430. Passou quantos anos? Quanto? Ok. Por que passou 30 anos? Se Deus disse que era com 400. Por que passou 30? Porque o projeto de Deus, que é libertar o povo, cometeu um erro no meio do caminho. O projeto de Deus teve que ficar 40 anos no deserto, apacentando as ovelhas do sogro. Ou seja, teve que adiar 30 anos. Adiar, né? Teve que adiar 30 anos. Um espaço de 30 para Deus tratar quem Ele escolheu lá no deserto, para depois Ele libertar. Deus não substitui Moisés, mas Ele permite Moisés passar pelo tempo da disciplina. Quem está entendendo? Só pode ser usado por Deus quem depois de um erro é humilde para reconhecer o erro e passar pelo processo da disciplina. Deus não descarta, mas seja humilde para suportar as consequências. Quem está entendendo isso aqui? Então presta atenção. Quando Moisés está com 80 anos, com quantos anos? 80. A Bíblia diz que lá está ele, apacentando as ovelhas. Aí Deus aparece numa sarça, que pega fogo e não consome. Aí Deus fala com ele: Moisés, tira a sandália do seu pé. Eu estou me manifestando aqui, então o ambiente é santo. Eu vim falar com você, Moisés. Liberta o meu povo. Eu não posso, Senhor, eu sou um homem pesado de língua, eu sou um homem... Eu não sirvo para esse trabalho. Aí Deus falou assim para ele: quem foi que fez a boca? Não foi eu? Aí ele falou assim: Senhor, mas usa meu irmão Arão, ele é melhor para falar. O meu irmão, ele é mais... Não me usa não, porque... Aí Deus falou assim: eu não tenho nada com Arão, meu negócio é com você. Se fosse para usar o Arão, eu usava 30 anos atrás. Mas como é com você, eu falo com você e você transmite para ele. Porque assim como eu sou Deus para você e eu falo com você, você será a minha voz falando para ele transmitir o que eu tenho para falar. Olha para cá, Deus não podia usar direto Arão? Sim ou não? Porque quando eu li esse texto a primeira vez, eu falei: mas isso não faz sentido, cara. É só Deus usar logo o Arão direto. Deus investiu demais no Moisés. Deus já tinha livrado ele da morte quando ele nasceu. Você acha que Deus não sabia que ele ia errar? Deus sabia que ele ia errar. Mas nem por isso Deus aborta o projeto. Deus não aborta o projeto porque somos falhos. Deus usa o Moisés porque Deus não desistiu dele. O vaso quebrou, mas Deus refez e usou ele. Quando nós olhamos para a história de Davi, quem foi Davi? Davi Meleque.
o rei Davi. Davi foi segundo o coração de Deus. Irmão, nós estamos falando de quem matou gigante. Nós estamos falando de um homem que foi intenso em adorar e buscar a Deus, mas foi intenso em pecar também. Ele sabia o que era agradar a Deus, ele sabia o que era desagradar a Deus. Davi decepcionou muita gente, mas ele acertou com muita gente também. Só que a Bíblia diz que no ano em que os reis tinham que ir para a guerra, Davi ficou aonde? No ano em que Davi tinha que ir para a guerra, os reis estavam na guerra. Davi estava onde? No conforto do palácio. É um problema quando é tempo de guerra, você quer descansar. Não, vou repetir. É um problema quando em tempos de guerra você quer descansar. É um problema. Então presta atenção. Era tempo de guerra e ele está no palácio, de boa, só curtindo. Aí a Bíblia diz que ele olhou do terraço e ele viu uma linda jovem tomando banho. Como todo homem encantado pelo que vê, o Davi ficou doido. Quem está entendendo? Todo homem é pelo olhar, é o que ele vê que chama a atenção dele. Mulher não, mulher pelo que sente. Quem está entendendo? É por isso que às vezes você vê uns irmãos meio desavessos com as irmãs, né? Aí você fala assim, meu Deus, que coisa, né? Mas você não sabe como que é ali, filho. É por isso que você fica encantado. Lembra da época do rádio? Quem lembra da época do rádio? Sabe quem mais ouvia rádio? Mulher. Você sabia disso? Lembra daquelas novelas que era narrada no rádio? Quem lembra dessa época aí? Tem alguém dessa época aí? Levanta a mão. Pelo amor de Deus, irmão. Eu sei que tem gente aí que... Isso já viu a voz dos locutores? Não são assim maravilhosas? Sim. Bom dia. Não é assim? Não é? Aí quando você vê aquele camarada na rua, você fecha o olho, fala. Então, o homem é atraído pelo que vê. Davi viu, acabou. Aí Davi quis. Davi adulterou com Betseba. E na intenção de esconder o seu erro, ele mandou matar o marido dela. Mas sabe o que foi pior para Davi? Não foi adulterar e tentar esconder o erro. O pior foi o tempo em que ele ficou tentando esconder o erro. Pergunte por quê? Porque no Salmo ele diz que ele não tinha paz. Toda vez que você fica tentando esconder esse erro seu aí, você não tem paz. Você pode até fingir uma falsa paz, mas não tem paz. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e fala assim, não tem paz. Esses dias uma pessoa falou assim, pastor, uma pessoa falou do senhor. Eu falei, falou o quê? Como que podem seguir uma pessoa que está errado como o senhor? É lógico que eu não preciso me justificar, mas cadê a minha amante? Eu roubei o que de quem?
não sou adúltero, não virei homossexual, não estou fumando maconha, não estou cheirando cocaína. Você queria um pastor perfeito? Vamos fabricar ele para você. Vamos fabricar esse pastor? Será que a gente vai conseguir fabricar esse pastor? Olha para essa pessoa que está ao seu lado e fala: será que nós vamos conseguir fabricar um pastor perfeito? Porque se nós for analisar a minha vida, vamos analisar a sua. Desde quando começou? Se for para avaliar o erro de alguém, vamos avaliar o seu. Eu não sou perfeito. Os homens de Deus também não eram. Davi foi o maior rei da história de Israel e não era perfeito. Ele decepcionou até os filhos dele dentro de casa. Só que presta atenção. A Bíblia diz que ele é visitado pelo profeta Natã. E o profeta fala para ele uma parábola. Havia um homem que tinha muitas ovelhas, um que tinha uma só, e aquele que tinha muitas matou a única ovelha daquele homem que só tinha uma, aquele pobre homem. O que esse homem merece? Aí Davi falou: a morte, vamos matar ele agora. Aí o profeta falou: esse homem é você, que tem muitas mulheres no seu harém. Você foi pegar a única mulher de Urias. Você poderia ter a mulher que você quisesse, rei. Por que você foi pegar a única mulher que tinha uma aliança com o homem? Naquele momento ele cai no chão. Projeta Salmo 51 para mim. Quando ele cai no chão, as palavras dele foi registradas. E elas estão aqui, ó. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, o meu pecado sempre me persegue. Contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tem razão em me condenar. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me mais branco do que a neve eu serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, das palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. O sacrifício que agrada a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Ele disse: pequei, mas não tira a tua presença da minha vida. Eu só não posso perder a tua presença, Senhor. Sabe o que aconteceu? Ele terminou o seu reinado com sucesso, porque Deus não rejeitou ele. Davi caiu, Deus não abandonou, Deus tratou. Deus tratou. Sansão também errou.
Diga comigo, Sansão errou. Primeiro, Sansão era um milagre. A mãe dele não podia gerar filhos. Ela ficou grávida do Sansão. Quando ela ficou grávida do Sansão, Deus falou para ela assim: ó, esse menino será nazireu, separado para mim, santo. Esse menino não pode se contaminar com nada. Eu vou dar uma força para ele, que ele vai derrotar todos os filisteus. Olha só, Deus faz o milagre, Sansão nasce de um mistério. O Sansão é chamado por Deus antes do nascimento, e Deus fala qual seria a missão dele. Incrível, não é? Sim ou não? Você já nasceu sabendo para que você foi destinado? Tem pessoas procurando o propósito da vida dela ainda, até hoje. O cara já nasceu sabendo qual era o propósito de Deus para a vida dele. Ele não precisava nem perguntar: Senhor, o que o Senhor quer comigo? Quem está entendendo isso aqui? Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que ele se envolveu com as mulheres que não era para se envolver. E ele era nazireu. Nazireu não pode tocar em carcaça de morto, não pode tocar em coisa morta. A Bíblia diz que um dia um leão cai na frente dele, e ele pega, luta com o leão, e ele mata o leão e joga o corpo do leão no mato. Os dias passam, ele volta, ele encontra a carcaça do leão com mel e abelhas, e as abelhas fez mel dentro da carcaça do leão, e a Bíblia diz que ele pegou aquele mel e começou a comer. Diga, ele errou. Nazireu não toca em coisa morta. Ele comeu algo de dentro de uma coisa morta. Pastor, eu quero entender, você vai entender agora. Sansão venceu um leão vivo, mas perdeu para um leão morto. Quem está entendendo? Esse Sansão se deitou com uma mulher chamada Dalila, e a Dalila ficou insistindo para ele revelar o seu segredo, da onde que vinha sua força. E ele acabou contando para ela: seus cabelos foram cortados, sua força foi arrancada. E a Bíblia diz que quando alguém gritou: os filisteus vêm aí, ele disse: eu me levantarei como antes. Mas ele não sabia que a presença e a força de Deus já tinha saído de dentro dele. Tem muita gente tentando se levantar sem a presença de Deus. Tem muita gente tentando se levantar sem a força de Deus. Tem gente pensando que é, mas não é mais. Tem gente que pensa que tem, mas não tem mais. Não tem mais. Ele foi amarrado, seus olhos foram furados, e ele foi colocado para ser humilhado pelos filisteus. Quando ele está no fundo do poço, sendo motivo de chacota, ele pergunta para um dos meninos que está cuidando ele amarrado entre as colunas. Porque antes dele perguntar onde que ele estava amarrado, ele fez uma das orações mais sinceras. Deus, ele falou: Senhor, eu errei. Eu só queria sentir aquela força do Senhor só mais uma vez na minha vida. Eu queria sentir só mais uma vez a tua presença, só mais uma vez. Porque se o Senhor me devolver a minha força só mais uma vez, eu vou cumprir o propósito a qual eu nasci. Só mais uma vez, Deus. Só mais uma. Eu só quero sentir só mais uma vez. Eu imagino Deus no céu olhando para ele. Aquele olhar de amor, de compaixão, de misericórdia. É meu filho. Eu escolhi ele para um propósito. Deus devolve a força só mais uma vez. E a Bíblia diz que Sansão começa a sentir os cabelos crescendo de forma sobrenatural. Quando ele começa a sentir que os cabelos estão crescendo, é o sinal que a força de Deus voltou. Quando ele percebe que a força de Deus voltou, ele pergunta para um dos meninos que está do lado: aonde que eu estou amarrado? Entre as colunas do templo do Deus Dagon. Tinha mais de 1000 filisteus lá dentro daquele templo naquele dia. A Bíblia diz que ele junta as correntes e ele puxa as colunas para baixo.
E a Bíblia diz que ele matou mais inimigos em sua morte do que em vida. Ele cumpriu o propósito a qual Deus o chamou, a qual Deus o escolheu para aquilo, que era exterminar os inimigos. Ou seja, ele não deixou de cumprir o propósito, porque Deus não rejeitou ele depois do erro, Deus não abandonou ele depois do erro. Ele pode ter sofrido consequências sérias e graves, mas Deus o visitou mais uma vez. Eu vou liberar uma palavra: Deus vai te visitar mais uma vez. Deus vai te visitar mais uma vez. Você vai voltar a sentir aquela presença que você não sentia antes. Você vai voltar a sentir Deus como você já não sentia antes. Você vai voltar a sentir a presença do Espírito Santo como você já não sentia antes. E quando você sentir de novo a presença, não vacila. Cumpre a missão. Deus não abandonou ele. E por último, e eu termino. Quem quer que eu termine? Diga amém. Quem quer que eu continue? Diga glória. Que mistério que a tampa não sai água sem tampa. Que mistério. Olha para cá. Por último, tem um moço pescador que Jesus entra no barco dele, se revela a ele, mostra o seu poder para ele, e às margens do mar da Galileia chama ele dizendo: até hoje você foi pescador de peixe, mas a partir de hoje você vai ser pescador de homens. Esse homem chamado Pedro acompanha o mestre 3 anos, presencia milagres, ressurreições, libertações. Ele chega ao ponto de dizer para Jesus: eu não te deixo nem te abandono, eu vou morrer pelo Senhor. Jesus falou assim: você não sabe o que você está falando, você vai me negar, e o galo vai cantar. Eu não nego, eu vou morrer pelo Senhor. Quando Jesus é preso, ele até tenta defender Jesus, inutilmente, porque Jesus falou para ele assim: eu poderia chamar um batalhão de anjos aqui, Pedro, eu não preciso da sua espadinha. Depois que Jesus é levado ao sinédrio, Pedro nega Jesus sentado numa roda de escarnecedores. Depois que ele nega 3 vezes, obrigado, viu, filha? Depois que ele nega 3 vezes Jesus, o galo canta, a gale nos toca. E a Bíblia diz que Pedro sai e chora amargamente. Na cabeça do Pedro acabou, não tem mais jeito. E o Pedro, ele se esconde. Pedro se esconde. Mas domingo pela manhã Jesus ressuscita. E a Bíblia diz que as mulheres vão para ver o seu corpo. E quem elas encontram? Um jardineiro. E elas falam para o jardineiro: aonde colocou o corpo do nosso mestre? Nos devolva o corpo dele. O jardineiro se vira e fala para aquelas mulheres: mulheres, por que procura entre os mortos aquele que está vivo? Eu já ressuscitei. Vai e avisa os meus amigos, vai e avisa os discípulos que eu quero encontrar com eles. Manda eles ficar na casa que eu vou me encontrar com eles. Ah, e tem um detalhe: não esquece de Pedro, viu? Não esquece do Pedro. O Pedro tem que estar lá. Quando você lê isso, você acha
extraordinário, porque eu acho extraordinário. Jesus não mencionou o nome de nenhum dos discípulos, mencionou só o de Pedro. Ele menciona o nome daquele que negou. Quando Jesus encontra com Pedro, foram alguns encontros, mas em um dos encontros, quando ele se encontra com Pedro, ele pergunta se Pedro ama, e ele pergunta 3 vezes. Na terceira vez, Pedro começa a chorar, e Jesus falou para ele assim: apacenta as minhas ovelhas. Seja o líder do projeto que eu comecei. Você sabia que o Pedro, analisando o comportamento de cada discípulo, ele não era a melhor escolha? Você sabia disso? Analisando o comportamento dos 12 discípulos, sabe quem era o mais preparado? Judas. Existe estudo sobre isso. Judas era o mais preparado. Mas Judas escondia algumas coisas que Jesus conhecia muito bem. Então aquele que é o explosivo, que é o que corta a orelha, é quem Jesus está olhando para ele dizendo assim: continua o projeto que eu comecei. Apacenta os meus rebanhos, apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Pedro, eu não vou te jogar no canto porque você me negou. É você que eu quero usar. Quem está entendendo? Jesus não poderia ter feito o mesmo com Judas? Por que não fez? Porque Judas decidiu trair. Judas, ele decidiu se matar. A graça estava disponível para ele também. Eu vou repetir isso aqui. A mesma graça que estava disponível para quem negou, era a mesma graça que estava disponível para quem traiu. Sabe qual é o problema do homem? A culpa que ele sente sobre ele mesmo. O que destrói o homem não é a vontade de Deus. O que destrói o homem é quando a culpa se torna insuportável para ele. Então presta atenção. Jesus não substituiu Pedro porque negou. Jesus moldou ele de novo. Eu vou te mostrar o valor da graça, Pedro. Eu vou te mostrar o valor da misericórdia, Pedro. Eu vou te mostrar, Pedro. Pedro, eu vou te mostrar, Pedro. Você vai falar em meu nome. Aleluia. Então Deus, ele não rejeita o quebrado. E tem um detalhe: aonde que o vaso quebrou? Eu mandei você gravar. Aonde que o vaso quebrou? Nas mãos de Deus. Mesmo quebrado, você está na mão de Deus. Mesmo arrebentado, você está na mão de Deus. É melhor um quebrado na mão de Deus do que na mão do diabo. Eu vou repetir isso aqui: é melhor um quebrado na mão de Deus do que na mão de Satanás. É melhor um desviado dentro da igreja do que fora dela. É muito melhor aqui, porque aqui Deus, ele te amassa de novo. Deus, ele te molda de novo. Deus, ele te prepara de novo. Você pode ficar de pé. Ministério de louvor. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e fala assim: é melhor um quebrado na mão de Deus
do que na mão do diabo. Talvez você chegou aqui e tem algumas áreas da sua vida que está quebrada. Talvez você ouviu essa mensagem e tem algumas áreas da sua vida que está deteriorando. Jesus quer refazer você de novo. Jesus quer consertar essas áreas de novo. Se tem alguém que está aqui hoje e que existe áreas que estão quebradas, vem aqui no altar, eu quero orar por você. O altar está aberto para você. Jesus, Ele quer refazer de novo você. O altar. Ao som dessa canção, vem no altar. Quem aplaude o teu momento raramente aplaudiria tua história, pois eles não conhecem teu sofrimento, se agarram só ao teu momento de glória. Quer saber, isso não é novo, isso sempre aconteceu. Com os nossos pais na fé aconteceu assim. Apesar de serem escolhidos, homens santos cheios de Deus, suas histórias tiveram seus momentos ruins. Escute. Quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu? É que você só se lembra quando o gigante ele derrubou. Quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? É que você só se lembra quando o mar abriu e Israel passou. É sempre assim, o momento é o que importa. A história poucos se interessam em saber, mas Deus te viu quando você bateu na porta. Bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender. Mas Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, você caindo e Deus escrevendo, se levantando e Deus escrevendo, cabeça quente e Deus escrevendo, angustiado e Deus escrevendo, desesperado e Deus escrevendo. Ele nunca abandonou você. Quando você parou, Ele estava lá. Quando você chorou, Ele estava lá. Quando você sorriu, Ele estava lá. Quando você caiu, Ele estava lá. E não importa quem não quer saber, Ele sabe, Ele viu e gosta de você. O momento pode até subir da memória, mas tem um Deus no céu que não despreza a sua história. Meu Deus. Aleluia.
Deus está escrevendo a tua história. Muitas das vezes nós seremos julgados. Muitas das vezes as pessoas não vão aceitar a gente. É assim mesmo. Muitas das vezes nós seremos julgados por alguns erros da nossa vida. Muitas das vezes algumas pessoas vão tentar colocar um ponto final na nossa história por causa de alguns erros. Só que você precisa entender que se você é escolhido ou escolhida por Deus, Ele não despreza você. E sempre há uma chance de recomeçar. Tem histórias aqui que serão reescritas. Talvez você está carregando um peso de culpa em você. Eu errei. Eu vacilei. Está doendo. Mas Deus hoje, Ele está dizendo assim: você é um vaso na minha mão, e eu vou refazer você de novo. Tem muitas lágrimas aqui, e essas lágrimas fazem parte do processo. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Deus soberano, em o nome de Jesus Cristo, aquele que deu a sua vida por nós no Calvário, aquele que salvou até o ladrão, no momento final de sua história. Senhor, porque o Senhor sempre está pronto para reescrever a nossa história, mudar o nosso destino, quando nós nos arrependemos. Senhor, muitas das vezes, meu Pai, nós nos arrependemos e o Senhor nos perdoa e apaga o erro. Mas muitas das vezes o homem continua apontando o nosso defeito. O homem continua apontando o nosso erro. Senhor, mas hoje nós entendemos que somos vaso na sua mão, Senhor. Somos vaso na sua mão, Senhor. Então quem cuida da nossa história não é o homem, é o Senhor. Meu Deus, então em nome do Senhor Jesus, meu Pai, assim como o Senhor refez aquele vaso, começa a refazer esse homem de novo, Pai. Começa a refazer a história dessa mulher de novo, Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. E que o Senhor venha tirar todo o peso de culpa que está sobre ele. Que o Senhor venha tirar todo o peso de culpa que está sobre ela, Pai. Deus, em nome de Jesus, é o que eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero que você que está aqui fale assim: ó, eu estou nas suas mãos, Senhor. Diga: eu estou em suas mãos. Até quando eu me quebrar. Fala. Até quando eu me quebrar, eu estarei nas suas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. O céu está dizendo aqui: respira. Tem pessoas que estão sendo condenadas pelo próprio filho. Tem pessoas que estão sendo condenadas pela própria filha. Seus filhos estão te condenando pelos erros que você já cometeu. Mas hoje Deus reescreve a tua história. Porque esses filhos vão passar por situações semelhantes.
mesmos que julgou um dia. Só que hoje Deus que reescreve a sua história é o Deus que vai justificar você diante daqueles que querem te condenar. Vai haver perdão na mesa, vai haver a restauração na casa. Vai haver restauração na casa, vai haver perdão na mesa. Aleluia. Você pode dizer amém? Dá um abraço nela aqui, pastor. Dá um abraço nela. Chorando. Oh, Deus. Cadê as minhas obreiras aí? Vem cá, obreiras. Tem um monte de mulher aqui, pastoras. E os homens, vem cá, abraça esses homens aí. Isso. Mas Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, você caindo e Deus escrevendo, cabeça quente e Deus escrevendo, alcoolizado e Deus escrevendo, todo drogado e Deus escrevendo, angustiado e Deus escrevendo. Ele nunca abandonou você. Quando você parou, Ele estava lá. Quando você chorou, Ele estava lá. Quando você sorriu, Ele estava lá. Quando você caiu, Ele estava lá. E não importa quem não quer saber, Ele sabe, Ele viu e gosta de você. O momento pode até subir da memória, mas tem um Deus no céu que não despreza a sua história. O momento pode até subir da memória, mas tem um Deus no céu que não despreza a sua história. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia! Esse louvor encaixou certinho, hein? Meu Deus, que mistério. Diga amém. Ô, glória, estava tudo alinhado, hein? Diga glória a Deus. Fala para essa pessoa que está do seu lado assim, ó. Deus está escrevendo. Toma o seu assento. Depois seria tão legal se você pegasse essa mensagem lá no canal do YouTube e você mandasse para alguém. Manda para alguém. Sabe, não existe histórias ruins que Deus não pode reescrever. Quem está entendendo? Aleluia, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Tem alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor? Eu preciso fazer o apelo. Tem alguém aqui que estava afastado dos caminhos do Senhor? Você se afastou, você não quis mais saber, mas hoje você quer voltar a ter essa aliança com Jesus de novo? É só você levantar sua mão e eu quero orar por você. Vem, filho, pode vir. Eu quero que o obreiro acompanhe ele. Claudinei, acompanha ele ali, ó. Vem, filho. Há um novo tempo para a sua vida, filho. Há um novo tempo para a sua história. Cadê a segunda pessoa? Tem mais alguém aí? Tem mais alguém? Qual é o seu nome, meu irmão? Márcio. Vamos orar pelo Márcio? Estenda as mãos para cá. Jesus, aqui está o Márcio, Pai. Ele é seu filho. Senhor, o Senhor é o dono do passado, do presente e do futuro do Márcio, Senhor. Senhor Jesus, apaga o passado dele.
perdoa o pecado dele. Escreve uma nova história, Senhor, assim como a mensagem foi pregada. Meu Deus, que comece um novo tempo na vida dele. A tua palavra diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Faz tudo novo na vida dele, Senhor. Oh Jesus, faz tudo novo, Pai. Aramando que abaixui. Deus, em outras situações ele não choraria não, durão, mas na sua presença, Pai, até os durões choram. Senhor Jesus, aqui está ele, purifica ele, Jesus, limpa, Jesus, e faça dele um vaso de honra, em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Recebe aí um abraço aí do nosso obreiro, recebe aí agora, em nome de Jesus, isso. Vamos ofertar a igreja, vamos honrar a Deus com as nossas sementes, com as nossas ofertas, com o nosso dízimo, com a nossa primícia, amém? Em nome de Jesus, abençoa essa obra, a obra do Senhor necessita